nós agora vamos entrar em uma outra palavra, no qual o Senhor preparou o meu coração nesta noite. Que nesse momento não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo na minha vida. Que não seja a minha boca, que não sejam os meus sentimentos, mas sim que seja o Senhor mostrando aquilo que precisa mostrar. Te glorifico e te exalto, Pai, porque aqui estamos para a Tua honra e a Tua glória. Amém. Meus irmãos, olha, podemos dizer que essa semana, não sei vocês, mas eu fui um pouco amassado essa semana. Meu Deus. Oh, na sexta-feira, eu e o José, a gente foi pro monte. Sabe quando as pernas não querem ir? Sabe quando o corpo não quer ir? Acho que nós dois estávamos nessa situação. Eu estava lá em casa assim, a chuva vindo, eu falei assim, ô chuva, vem, vem, vem. Aí eu só ficava assim. Aí quando começou a chover, eu falei assim, agora só falta o Zé ligar, falando pra gente não ir. Eu falei assim, meu Deus, tô tudo arrebentado. Eu não vou ter condição. De repente a chuva parou. Aí eu falei, olhei se o Zé tinha mandado mensagem. Não, não mandou. Eu vou. E eu fui. Olha, fui renovado. Fui renovado. Para a honra e a glória do Senhor, fui renovado naquele lugar. O Senhor falou conosco ali maravilhosamente. E saímos dali outros. Saímos dali sorridentes. Foi um parto para a gente descer no monte. Foi um parto. A gente parou umas 4 vezes no meio do caminho para desabafar. Mas só que foi uma maravilha. Nós saímos de lá felizes, tocados pelo Espírito Santo. E para a honra e a glória do Senhor, estamos sendo amassados. Porque há um óleo que precisa sair. Meus irmãos, abra aí comigo aí, por favor. Apocalipse 12. Nós vamos ler do versículo 7 ao 12. Apocalipse 12. Vou usar aqui o meu celular hoje. Minha cola. Ok? Todos acharam? Vamos lá. Leiam junto comigo, por favor. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem tampouco foi achado mais o seu lugar nos céus. E foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi lançado na terra, e com ele foram lançados os seus anjos. E ouviu uma grande voz no céu, que dizia: agora é vinda a salvação, e a força e o reino do nosso Deus. E o poder do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho deles, e não amaram as suas vidas, e não amarram as suas vidas até a morte. Versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam sobre a terra e sobre o mar, porque o diabo desceu a vós, tendo grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Aleluia.
Meus irmãos, vou ser rápido, algo muito simples hoje. Ontem, um amigo meu me ligou. Eu gosto quando as pessoas fazem isso. Se vocês quiserem fazer isso, podem fazer à vontade. Charles, estou fazendo churrasco em casa. Vem para cá. Eu falei, todo sorridente, abri um sorriso tão grande. Falei, estou indo. Então, passei ao mercado. Falei, bom, não tenho muito dinheiro, mas vamos lá, vamos comprar alguma coisa, né? Passei no mercado. Tudo rápido, ali contente. Opa, comer uma carninha hoje. Fui pegar a senha do açougue. Logo que eu tiro a senha do açougue, feliz. E olho o número da senha, 666. Eu fiz essa cara aí, João. Tá arrependido. Eu falei, Senhor amado. Ô, açougueiro, vai ter que deixar essa senha aqui mesmo? O açougueiro olhou, que senha que é? Olha aqui. Senha de Jesus tem poder. Depois, eu fui até a fila do Frios e quando puxei a senha, estava 007. Falei, segunda vez que essa senha vem às mãos. Essa semana eu saí com o José ao banco e quando nós chegamos no banco, quando a gente puxa a senha, 007. Aí o José vira, James Bond. Imagina ele chegando pro gerente falando assim, eu sou James Bond. Oh, meu Deus. Meus irmãos, isso ficou algo marcado. Quando foi hoje pela manhã, eu levantei logo bem cedo, às 11 horas da manhã. Fiquei no churrasco até 2 horas da manhã. Acabei. Normal, meu domingo é acordar 7 horas da manhã, acordei 11 horas. Oh, misericórdia. E ali fiz minha oração pensando que era 7 horas da manhã. Senhor, o que eu vou falar hoje? O que o Senhor quer que eu fale? Aí eu fiquei ali um tempo em oração. O Espírito Santo falou, lembra aquela revelação que eu te trouxe? Lembro. Então, hoje você vai falar sobre ela. Falei, Senhor, o negócio é um pouco mais pesado, né? Uma coisa. Procura o caderninho onde você anotou ela. Aí eu fui lá, peguei o caderninho. E quando eu cheguei nela, está aqui. O dia que eu escrevi essa revelação foi o dia 6/6/2024. 6/6/6. Falei, entendi. Aí ele falou assim, agora você vai começar a falar algumas revelações que eu estou te trazendo. Eu falei, Senhor, só me dá força. Então hoje eu falei, meu Deus, prepara o povo, Pai. Graças a Deus vem aqui o José e preparou. Mas eu quero, antes de chegar nessa revelação, quem quiser deixar aberto aí Isaías 3, deixa aberto. Logo, logo a gente já começa a ler alguma coisa sobre Isaías 3. Para iniciar esta palavra, eu quero trazer algo bem difícil, mas que é necessário. E ainda mais porque nós estamos gravando isso, para mim se torna um pouco mais difícil. Mas, assim seja a vontade do Senhor. Nessa época, quando Deus estava me passando algumas informações, o Senhor me levou me trouxe
umas informações que, olha, eu confesso que eu fiquei alguns dias pasmo com essas revelações. Teve um dia que eu revelei, que eu falei isso com meus companheiros de reunião, e eu não sabia mais quando que eu ia tocar nesse assunto. Mas sem enrolações. Um dia o Senhor me falou sobre o que alguns chamam, não sei se vocês já escutaram sobre isso, sobre a teoria dos terços. Eu falei, Senhor, vou ter que tocar nesse assunto, Pai. Os terços. Sim. Então vamos lá. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos desceram, foram expulsos do céu. Falei, sim. Então, quando a Bíblia nos revela que é 1/3, isso significa que são 3 partes. Estou errado? Tá ok. Não estou muito ruim de matemática. E também nos é revelado que a outra parte estava com Deus. Então, se existia uma parte que foi expulsa do céu e a outra parte que estava com Deus, até aí foram 2 partes. E a terceira parte? Aonde ela está? A teoria dos terços é esta. Uma parte desceu, outra parte ficou reinando com o Pai. E a terceira parte, a segunda parte, ficou indecisa. No meio de tudo. Para onde que eu vou? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Para que lado devo ir? Então, essa parte indecisa não soube tomar uma decisão, não soube olhar para Deus e ver com tudo aquilo que estava à sua frente, não soube dizer se aquilo era tão bom para eles. E olhando para o outro lado, vendo tudo aquilo que aconteceu com Lúcifer e com os outros anjos, não soube dizer se aquilo é bom para eles. E então eles chegaram perante Deus e falou: eu não sei se isso é bom para mim. Aleluia. Então o Pai, com a sua sabedoria, eu digo que é maravilhosa, pegou essa galerinha do meio e levou essa galera até o caos. O Pai, com a sua sabedoria, pegou essa galera e falou: olha, para que vocês possam decidir aonde vocês querem ficar, eu vou tirar a consciência eterna de vocês. Eu vou tirar a consciência celestial de vocês. E no meio do caos, vocês vão precisar me encontrar. E assim aconteceu. Mas Lúcifer era um ser meio sagaz, inteligente. Ele tinha os seus no controle dele. Então ele fala:
Pode ser que ele pensou, poxa, eu não vou ter o poder para ganhar deles. Mas algo eu posso fazer aqui dentro. E uma das revelações que eu tive foi que, no meio daqueles indecisos, no meio daquelas pessoas que não sabiam que ia de um lado ou se iam para o outro, no meio daquelas pessoas, Lúcifer colocou infiltrados para fingir que estavam indecisos, para que em algum certo momento esses infiltrados poderiam fazer a cabeça desses que estavam indecisos. E assim ficou. Deus, com a sua sabedoria, ele viu tudo isso. E ele achou melhor não mexer com isso. E nós vamos entender o porquê. Então, quando os indecisos caíram no mundo, caíram não, né? Foram colocados no mundo, aonde o caos existia. Eles nasceram no caos. Eles nasceram no pecado. Nasceram na mentira. Nasceram na ilusão. Sem lembrar quem era eles na eternidade. Que cena de filme, não é? Que cena doida. Coisa de filme. Oh, aleluia. Quando o Senhor me mostrou isso, eu fiquei bem... Falei, Senhor, trabalha no meu coração, Pai. E aí o Senhor aprofundou um pouco mais essas revelações. Ele me mostrou que os indecisos, num certo ponto, encontraram o caminho. O caminho foi apresentado a eles. E o caminho tinha um nome: Jesus Cristo. E Alcha. E aqueles indecisos falaram, olha, eu não sei o que aconteceu comigo antes, mas eu encontrei um caminho. E é um caminho de luz. E é esse caminho que eu quero seguir. E quando esses indecisos começam a entrar nesse caminho, começam a olhar para esse caminho, começam a viver esse caminho, começam a seguir esse caminho, e esse caminho só leva para um alvo. Eles, a partir dos seus passos nesse caminho, começam a mudar de nome e não são mais indecisos. Vamos dizer que, a partir desse momento, eles começam a se entenderem como os discípulos. E então, o caminho é estreito, é difícil. Porque no mundo que eles foram colocados, era tudo mais fácil. Era tudo mais simples. Era tudo mais diversificado. Eles
conseguiam fazer tudo o que eles queriam, tudo o que eles desejavam. Mas de repente um caminho atraiu eles. E eu já falei, esse caminho era Jesus, é Jesus. E dentro desse caminho, esses discípulos passaram a caminhar passo a passo. Mas o inimigo, ele é esperto. Lembra que ele deixou alguns infiltrados lá no começo? Esses infiltrados não ficaram lá na eternidade. Eles vieram para o caos também. Eles vieram sem uma consciência. Então o inimigo pensou assim: opa, eu preciso lançar gatilhos sobre eles para que eles venham a florescer. E que eles venham fazer aquilo que eu mandei eles fazer. E então ele começa a lançar gatilhos naquelas pessoas. Olha aquela menina. Lá no céu, ela fazia o que eu queria. Mas agora, ela está com outra consciência. Ela não lembra do que nós conversamos lá. Eu preciso ativar isso nela. Então, sabe o que eu vou fazer? Ei, fulano, você está comigo, não está? Sim, estou. Então vai lá, estrupa ela. Vamos ligar esse gatilho para que ela lembre que ela é minha. Poxa, ela ainda não lembrou? Então vamos lá. Vamos criar um relacionamento na vida dela. Para que esse gatilho venha trazer ela para perto de mim. Nossa, olha esse menino aqui. Ele não lembra o que ele fazia para mim lá em cima. Ele não lembra o caminho dele. De repente, ele entrou no caminho da luz. Eu preciso tirar ele desse caminho. Ou melhor, eu preciso fazer com que ele lembre de quem ele era, para que ele tire pessoas deste caminho. Vamos lá. Esse menino aqui é um menino simples, é? Eu vou colocar algumas atitudes em volta dele para que ele se torne um narcisista. Eu vou colocar algumas atitudes na vida dele para que ele se torne um manipulador. Porque ele já está inserido no caminho. Vocês estão entendendo alguma coisa, meus irmãos? Eu falei, Senhor, mas então me fale uma coisa. Quem são esses que entraram no caminho, que estão manipulando, que estão tirando pessoas do caminho que Alcha abriu? Eu, quando adolescente, eu estudava muito sobre bruxaria, sobre a parte do satanismo. Eu queria conhecer como que era. Via filme de terror para ver como que funcionavam as coisas. Então eu falei assim, Senhor, essas pessoas aí são os bruxos? O Senhor falou assim, os bruxos já estão ativados. Então quando eles querem tirar alguém do meu caminho, eles já estão cientes disso, já foram ativados.
Falei, tá. Então existe então alguém que não foi ativado, mas por sem querer, querendo, mas querendo, ele já consegue desviar pessoas do seu caminho? Falei, sim. Porque o que você vê, o que a pessoa passa para as pessoas, é o consciente dela. Mas o que chega até as pessoas, as informações que chegam às pessoas, saem do inconsciente dela. Então, enquanto ela está falando para aquela pessoa ser uma pessoa bem-sucedida, o inconsciente está dizendo: ame a terra. E assim, essa mensagem vai chegando de um a um. Mas eu falei assim, mas Senhor, e como estão o caso dessas pessoas infiltradas? O Senhor falou assim, essas pessoas infiltradas hoje são liderança que estão na frente da igreja. São liderança que estão deixando as pessoas viverem no caos. Essa liderança faz com que as pessoas amem a terra. Você não precisa largar da terra. Você precisa viver o melhor da terra. Irmão, para de espiritualizar tudo. Você mora na terra, viva a terra. Cresça nessa terra. Um dia, o Senhor me mostrou pessoas se divertindo, como se fosse um espaço todo fechado, com piscinas. E lá tinha muita orgia, drogas. O Senhor me mostrou aquelas pessoas se divertindo da forma que elas estavam. E o Senhor falou: essas pessoas são pastores. E eu não me agrado do que eles fazem. De repente, eu fui para um outro local, que era um templo, e esse templo estava cheio de pessoas. E pastores orando naquele lugar. Quando eu olhei no centro do templo, tinha um demônio. E Deus falou assim: esse é o demônio do público. É ele que está trazendo pessoas. Por isso que esses lugares estão cheios. Essas pessoas estão sendo manipuladas por causa do seu sentimento, por causa da sua emoção. E é por isso que esses lugares estão cheios e vazios da minha graça. Eu falei: Senhor, mas vai chegar dia que eu vou ter que ir num lugar desse daí, não vai? Ele falou: sim, e você vai ver. Eu falei: tá, tem alguma coisa que eu posso fazer? Ele falou assim: geralmente, nesses lugares, esses bruxos fazem algo para pensarem que é o meu poder. Mas quando você estiver num lugar desse, eu te dou poder para você repreender isso. E nada vai acontecer naquele lugar. Amém. Alguns dias depois o Senhor me colocou à prova isso e aconteceu. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas aconteceu. E isso acabou comigo.
Porque até então, aquilo que eu via era algo da onde eu fazia parte. Aí eu vi que... Ai, difícil falar isso. Que existem outros deuses dentro da religião. Que pela boca para fora estão falando em Jesus, mas dentro deles está saindo outro demônio. É rápido, gente, já estou terminando. E aí, eu vejo um versículo que ele fala para mim abrir em... Essa não precisa abrir não, meus irmãos. Mateus 10, 34 e 36. Que ele diz assim, Jesus falando: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz à terra, mas eu vim trazer a espada. Pois vim por em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Eu falei, ai pai, putz. Eu falei, aí me quebra. Aí vai lá em João 17, do 6 ao 12, ele diz assim, ó: manifestarei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eles eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já sabem que todas as coisas que me deste vêm de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que sai de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas porque aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou a ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles no mundo, eu os guardava em teu nome. Os que me deste, eu os guardei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Aí o Senhor me trouxe que, Charles, não são todos que vão ser salvos. Os únicos que vão ser salvos são aqueles que aceitaram a minha palavra. E aqueles que aceitaram a minha palavra foram escolhidos pelo Pai. Então, o Pai já sabia quem era o infiltrado. Ele já sabia quem era o manipulador. Então, pare de correr atrás de todos. E só busca aquele que o Pai te deu. Glória a Deus. Agora vamos lá em Isaías 3. Aleluia. Eu quero começar aqui no versículo 24, 25 e 26. Depois nós vamos lá para alguns versículos aqui que eu deixei separado, tá ok? Primeiro,
Isaías 3, 24. Antes de ler Isaías 3, 24, quando o Senhor me revelou a isso, eu falei assim, Senhor, mas o Senhor falou que os líderes, muitos líderes que são os infiltrados. Mas aí no caso, seria só nesse caso? Ou teria outra condição que esses infiltrados estão espalhados? Aí, ele me falou que esses infiltrados hoje estão como líderes familiares. Falei, Senhor, o negócio ficou mais pesado. Líderes familiares. Aqueles que são líderes familiares. Ele toma a sua, fala que nem como os lobos, Ele toma a sua alcateia para si. E ali ele domina aquela família. E como reconhecer esses líderes? Alguns são narcisistas. Começam por aí. Isso mexeu muito comigo. Porque como eu sei algumas características de narcisista, eu comecei a ver algumas pessoas. Eu falei, Senhor amado, mas tudo que o Senhor está me falando está batendo com aquela pessoa. Senhor, tudo que o Senhor está falando está batendo com aquela outra pessoa. Meu Pai, tudo que o Senhor está falando está batendo com aquela outra pessoa. Meu Pai. E então, ele me mostrou como está a igreja hoje. E não foi fácil ouvir isso. Então Isaías 3:24 diz assim. Alguém pode ler para mim aí, por favor? Pode ler, João? Isaías 3:24. Em vez de perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cintos, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, pano de saco. E em vez de beleza, cicatrizes. Os seus homens cairão na espada. Os seus guerreiros morrerão no combate. Foi 25, né? Vamos resumir aqui, o 24. Em vez da igreja estar com cheiro suave, está fedendo. Em vez da igreja estar com seus cabelos lindos, ela está calva. Em vez da igreja estar com suas vestes largas, ela está vestindo penitência. Em vez da igreja estar formosa, ela está cheia de queimaduras. Varões cairão à espada, valentes na peleja. Versículo 25. E o 26. Portas gemerão e se arrancará. E ela se assentará no chão, desolada. Ah, meu Deus. Acompanhem comigo o versículo 7. Naquele dia levantará ele a sua voz, dizendo: não serei curandeiro. Em outras versões, não serei médico. Nem em minha casa pão, e nem vestido. Não ponhais por cabeça do povo. Versículo 12. O meu povo é dominado por meninos, e mulheres governam sobre ele. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas.
16. Disse mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião são altivas e andam com o pescoço erguido e com os olhos desejosos, e andam passo a passo, fazendo um tilintar com os seus pés. Andam passo a passo, fazendo barulho com os seus pés. 17. Por isso o Senhor fará calvo o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor descobrirá a sua vergonha. O Senhor descobrirá a sua nudez. 26. E as suas portas serão lamentadas e pranteadas, e ficando ela desolada, se assentará no chão. Senhor, e ele falou: hoje há igrejas, pessoas se prostituindo do meu evangelho. E essas vão ficar no chão. Essas vão parar na calçada, na sarjeta. Essas eu colocarei para fora. E ele falou mais: esses que ensinam essas pessoas, que levam essas pessoas para esse caminho, tudo será descoberto, tudo será jogado, e todos vão ver quem cada um é. Mas, abra comigo o versículo 4. O capítulo 4, desculpa. Lá no primeiro. Deixa eu abrir aqui. Isaías 4. Lá no primeiro. Pode ler? Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciamos a nossa comida e as nossas roupas. Apenas queremos ser chamadas pelo seu nome e livra-nos da nossa vergonha. O Senhor vai dar chance para a igreja. Aquela que se humilhar, se render. Aquela que pedir perdão ao Senhor. Vou seguir aqui no 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viver em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das filhas de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte de Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo durante a noite. A glória tudo cobrirá. E será um abrigo e sombra para o calor do dia, e um refúgio e esconderijo para a tempestade e a chuva. Glória a Deus, aleluia. E aqui o Senhor termina me falando algo muito importante para nós.
E eu abrirei as portas para essas pessoas. E elas vão vir pela internet. Vão fugir da onde estão. Eles vão vir querendo a minha presença, a presença do Espírito Santo. E então o Instituto crescerá. Cumprindo a minha ordem. Nós estamos nos dias no qual o Senhor sempre falou através da sua palavra, no qual o Senhor revelou para os seus profetas. Nós estamos vivendo esses dias. E nesses próximos anos, as coisas vão ficar pesadas. Mas como estruturar um lugar em meio às ruínas? É por isso que o Senhor levanta 10 anos antes. É por isso que Ele monta toda a estrutura antes. Porque há um povo ligado diretamente ao trono dos céus, que não se corrompe com a mentira, com o pecado, que não se alegram com as maravilhas do mundo. Pessoas que, por amor a Cristo, se entregam de coração. O grande avivamento está para chegar. E até esse avivamento chegar, o Senhor estará levantando essas estruturas. Nada é em vão. Tudo no seu tempo. Nós estamos em poucos hoje. Mas olhe para essa estrutura. Lá no monte nós tivemos uma revelação do inimigo querendo batalhar contra nossas estruturas. Impedindo as pessoas de entrarem na nossa estrutura. Mas o tempo dele está contado. Enquanto isso, as nossas estruturas estão sendo levantadas. Ele tenta nos impedir de um lado, impedir do outro. Mas a gente sabe que ele só tenta, não consegue. Ele tenta nos derrubar. Ele tenta tocar no João. Ele tenta tocar na Aline. Tenta tocar no José, tenta tocar em mim. Mas quando ele vai tentar, o guarda de Israel se aproxima. Nesse não. Você pode até tentar com outras pessoas. Você pode até tentar com quem está ao redor. Mas nessa estrutura que eu estou montando, não. Glória a Deus, aleluia. O Senhor me deu essa revelação no dia 6/6. E hoje eu entendo ela de uma forma completa. Eu entendo ela de uma forma ampla. E eu entendo o que será de nós à frente, daqui a alguns anos. Quando o Senhor derramar o teu Espírito sobre esta terra, nós estaremos, assim como José falou, no meio da trincheira, levando o Espírito Santo em todos os cantos. Aleluia. É
por isso que Ele está preparando a família. É por isso que Ele está preparando corações. Se agarre e deixe Ele fazer o que tem que fazer. Porque a nossa hora está chegando. Amém? Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Deus é maravilhoso. E que as lutas da semana sejam pequenas perto dele, na vida de vocês. Que o Espírito Santo do Senhor te dê entendimento, graça, autoridade sobre todas essas lutas. Eu hoje cheguei aqui acabado, moído, triste, e estou saindo daqui renovado para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Senhor maravilhoso. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Pois se olharmos tudo que o Senhor fez por nós, nós de coração poderemos falar que não merecíamos tudo isso. Mas a tua misericórdia não tem fim. E hoje nós estamos aqui em adoração ao teu nome. Senhor, continue falando conosco lá nas nossas casas, lá no nosso quarto. Quando simplesmente pensarmos, nós possamos ouvir a tua voz, dizendo o que devemos fazer. Tua é a honra, a glória e o louvor. E a nossa vida entregamos a ti. Obrigado, Pai eterno, fonte inesgotável de vida. Eu te glorifico e te exalto. Amém. Aleluia.